Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Vamos dar início à nossa apresentação da socialização práticas pedagógicas, oficinas psicopedagógicas. Nosso grupo é composto por 5 pessoas: Ana Kelly Nascimento, Irlene de Abreu, Jucenilda Oliveira, Kate Belli Barbosa, Mônica Alice Nascimento e tutora Inês Regina. A prática pedagógica, oficinas psicopedagógicas, socialização. Aqui estão localizadas as escolas que foram realizadas as práticas, ou seja, a fachada das escolas. Acadêmica 1. Ana Kelly realizou na Escola Estadual José Calil Sato, que está localizada no município de Manacapuru, Amazonas. Acadêmica 2. Irlene da Silva Abreu realizou na Escola Evangélica Pérola Cristo, que está localizada em Boa Vista, Roraima. E acadêmico 3, Jucenildo de Oliveira, que realizou no município de Taquatiara, Amazonas, na Escola Coronel Cruz. E aqui, o que chamou a atenção, o que mais chamou a atenção, no caso do acadêmico 1, Ana Kelly, que foi a infraestrutura da sala de biblioteca e a falta de professores de apoio dos alunos precedentes, assim deixando a desejar na infraestrutura escolar e a necessidade desses profissionais que são de suma importância para a educação especial e inclusiva destes alunos. Ou seja, a sala de biblioteca, devido ser uma sala pequena, é uma sala multiuso, pois é uma sala que inclui a sala da pedagogia, a sala da própria biblioteca, a sala de recursos, que, ou seja, alguns professores vão para lá levar os alunos, para ampliar uma atividade melhor, ou seja, também há uma sala de cópias, que os professores vão lá e tiram cópias dessas atividades para repassar aos seus alunos. Ou seja, é uma sala que é muito pequena e, às vezes, fica muito lotada, né? Fica super lotada e dificulta alguns alunos fazer um trabalho de pesquisa ou até mesmo ler um próprio livro em silêncio. Já a falta desses professores na escola são devido a algumas mães, elas vão acompanhar seus filhos, né, na escola para não perder o ano letivo. E isso, querendo ou não, são muito importantes para os alunos, para eles poderem ingressar na sociedade, no meio familiar, ou até mesmo ali no ambiente escolar, que é muito importante para uma criança com uma deficiência especial, ou seja, um DTH, uma TEA, entre outros, né? Até mesmo uma criança do aspecto autismo, entre outros. E esses profissionais de apoio é uma chave para garantir que as crianças com necessidades especiais tenham acesso a uma educação de qualidade, assim promovendo a inclusão e a equidade no ambiente escolar, porque falamos muito de educação inclusiva, mas às vezes são esquecidos isso nas escolas. E devemos ter mais equidade com essas crianças, porque elas, querendo ou não, elas necessitam de um olhar mais especial, de uma aprendizagem mais minuciosa, um método diferenciado do aluno normal, de sala de aula. Então, é isso que podemos ter mais um olhar, né, de equidade para esses alunos, não só para esses alunos, ou os alunos em geral. Já, Alice? A prática pedagógica realizada pela acadêmica Kate Belli foi desenvolvida na escola Professor José Rico, localizado no município de Manaus, Amazonas. A acadêmica Mônica Alice desenvolveu a sua prática pedagógica na Escola Estadual
Carlos Pinho, localizado no município de Manacapuru, no estado do Amazonas. Agora eu irei falar sobre o roteiro de observação, que esse roteiro de observação é uma ferramenta que direciona para a coleta de dados e informação para que haja um planejamento de uma atividade. No contexto da prática pedagógica, os itens analisados são o clima e o ambiente da sala de aula, como a estrutura da sala, a organização, a temperatura, a decoração da sala. Outro item é a dinâmica e a interação entre os estudantes, o perfil desses estudantes, faixa etária de idade, como ele se comporta na sala de aula. E também outro item é a dinâmica entre os estudantes e o professor. Como se o professor ele utiliza estratégia diferente na sua aula, se ele tem uma comunicação clara e objetiva. E também as atividades realizadas na sala de aula, se os alunos tiveram dúvidas, se o professor conseguiu sanar suas dúvidas, como é a proposta de aula, se os trabalhos são em grupo, individual, como é a didática do professor na sala de aula, como é o plano de aula do professor. Outro item é as oficinas psicopedagógicas nas escolas. Como são os aspectos de aprendizagem do aluno, quais são os recursos utilizados, se tem atividade mão na massa. Outro item observado foram o comportamento e as reações dos estudantes. Se eles são atentos ao professor, à aula, que se tem um aluno que se destaca, se for observado, se tem algum aluno com necessidades especiais. Outro item de observação no roteiro são o espaço escolar. Além da sala de aula, os outros espaços, como é o pátio, a biblioteca, se tem o cantinho de leitura, se existe o laboratório de informática, várias observações feitas na escola. A minha observação foi realizada em uma escola particular. É uma escola com uma estrutura adequada, é uma escola organizada, salas limpas, com a temperatura ideal. É uma escola que trabalha com recursos inovadores, tem um ambiente amplo, organizado. Mas uma coisa que me chamou assim, a atenção foi sobre a inclusão. A escola ela não concede um cuidador escolar para os alunos que têm necessidades especiais. Por lei, né, que fala que tanto as escolas particular como pública, né, elas devem assegurar um sistema educacional para todos os níveis e modalidade, garantindo a condição e acesso e a permanência do aprendizagem. Mas lá nessa escola que eu fiz a observação, as crianças que com necessidades especiais, que têm um cuidador, os pais que pagam esse profissional e não a escola. Aí isso me chamou bem a atenção, porque por lei é responsabilidade da escola.
foram produzidas duas oficinas psicopedagógicas. A primeira, o tema da sequência didática é Brincando com o Bambolê. A unidade temática é Brincadeiras e Jogos. O objeto do conhecimento é utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como instrumento de interação com o outro e com o meio, coordenar suas habilidades manuais. O objetivo é estimular a motricidade ampla, o reconhecimento das cores, concentração, psicomotricidade, movimento, atenção e agilidade corporal, melhorar a postura corporal e fortalecer os músculos. A metodologia foi fazer uma roda com as crianças, apresentar o bambolê para que elas conheçam, explicar e mostrar um dos movimentos que se pode fazer com o bambolê, sendo ele uma atividade simples, que é poder girar ao redor da cintura, das pernas e dos braços. Habilidade essa que exige coordenação motora, equilíbrio e noção de espaço, dentre outras. Com isso também se pode ensinar a compartilhar, esperar a sua vez, observar e assim tornar a atividade atrativa, divertida e trazer benefícios para o desenvolvimento infantil. Critérios de avaliação é observar a exploração de movimentos que as crianças fazem, como se desenvolvem por meio de atividades lúdicas e participação e envolvimento. O trabalho em equipe é essencial para o bom andamento da atividade. O brincar torna o aprendizado mais interessante e recreativo. Então, na escola onde eu fiz as observações, o que mais me chamou a atenção foi essa escola não possuir uma sala multifuncional para atender os alunos atípicos e não ter profissionais preparados para essas crianças. Porque eu observei que lá tem bastante crianças, né, precisando de professores auxiliares, né, de mediadores, e não possui para todas as crianças. Na primeira sala onde eu fiz a observação, chegando lá, a professora estava tentando acalmar um aluno autista e ele se encontrava muito alterado. A gestora da escola que entrou comigo foi lá, conversou com a criança, ele estava até mesmo agressivo, né, no momento, mas ela conseguiu, né, conversar com ele e acalmá-lo. E isso aí, né, já acaba atrapalhando, né, o andamento, né, das aulas. E na outra sala onde eu fui, tinham dois alunos, um autista e um com síndrome de Williams, e apenas um professor mediador para os dois, sendo que o professor estava fazendo uma aula prática, né, ensinando os alunos a jogar xadrez. O aluno autista estava junto com os outros, né, aprendendo lá a jogar, e o professor até elogiou que ele se destacou, né, aprendeu muito rápido as regras. E o outro não, o outro ficou lá o tempo todo sentado com a professora, aí depois o autista voltou, sentou também, ficou lá a professora com os dois, ensinando a fazer a atividade do livro. E nessa hora eu observei que era hora de os dois estarem junto com as outras crianças, né, tentando também aprender aquelas regras do jogo que o professor estava ensinando. Do contrário, não está havendo inclusão. Acabou que os dois ficaram separados da turma, estudando com a outra professora, a mediadora, e não estava participando das aulas que o professor estava ministrando naquele momento, né? E mesmo assim, a escola ela é uma referência para atender, para receber esses alunos, né, ditos atípicos, né? Porque lá eles conseguem trabalhar a inclusão de maneira satisfatória, apesar de todas essas observações que foram feitas.
que mais me chamou a atenção na observação foi a quantidade de alunos com necessidades especiais sem o devido suporte, ou seja, sem uma monitora para que pudesse auxiliar a professora em sala de aula. A dificuldade em relação ao aluno opositor e desafiador, prejudicando o convívio com os demais colegas, pelo fato de o aluno com necessidade especial ele não consegue se manter motivado, engajado nas aulas. Isso é um grande desafio para ele. Ele não consegue se manter sentado por muito tempo. As mínimas coisas tira a atenção dele, então faz com que atrapalhe a aula, o andamento da aula. Então a professora ela perde tempo, ela não consegue trabalhar o conteúdo que estava programado, né? A falta de formação dos professores, a qualificação, eles não têm o preparo adequado para que eles possam lidar com essas crianças que demandam, de certa forma, um cuidado mais específico, né? A falta de parceria entre a escola e a família também é um fator muito importante, é uma questão que deixa muito a desejar, né, pelo fato de muitas famílias não aceitarem, outras não procuram devido suporte para seus filhos, para que possam ser cuidado, tratado da melhor maneira possível, para que eles consigam se adaptar aos ambientes. O bullying, que infelizmente é muito frequente, embora essa atividade tenha sido numa sala de segundo período, o bullying ele já começa de uma sala de crianças bem menores. Para eles só é brincadeira, eles não entendem desta forma, mas muitos autistas são crianças estereotipadas, então eles têm alguns gestos, algumas maneiras de se autorregularem que para outras pessoas que não entendem, não sabem do transtorno, isso se torna uma coisa engraçada, uma coisa assim que vai gerar um certo desconforto para aquela criança. Então, essa foi a observação que eu fiz da sala no qual eu apliquei a minha observação. O nosso grupo produziu também uma outra oficina pedagógica voltada para a leitura e compreensão textual, com a unidade temática Estratégias de Leitura, e o objeto de conhecimento foi a leitura colaborativa e autônoma, atribuição de sentido ao texto lido, finalidade e função. O objetivo dessa oficina é estimular a entender o sentido do que está escrito no texto, contribuindo para assimilar os conteúdos, aumentar o vocabulário e desenvolver o pensamento crítico. A metodologia consiste em dividir a turma em 2 grupos. Cada aluno recebe uma cópia do texto. A professora já tem em mãos algumas questões que será respondida, né, por cada grupo. E foi feito 2 sequências de questões, onde teria, né, os seguintes questionamentos: o título do texto, o autor do texto, o assunto abordado, personagem principal, personagem secundário, quantos parágrafos havia no texto, o local onde ocorreu a história, o conflito, né, que é o problema que surge, e como que houve o desfecho dessa história. Essas perguntas estão dispostas em cima da mesa da professora
uma sequência numa ponta, outra sequência na outra da mesa. Os alunos fazem a leitura do texto. Na sequência, quando todos terminam a leitura, levanta um aluno de cada grupo e vai responder. Cada aluno responde uma pergunta dessas fichas que estão dispostas na mesa. Cada aluno levanta e responde uma dessas questões. E vai ganhar o grupo que terminar primeiro a responder as questões e que responde de maneira corretamente. E o que vai acontecer? No final da aula, esses alunos eles terão adquirido conhecimento sobre interpretação textual, eles já vão saber, né, interpretar um texto, e a interpretação textual é uma ferramenta fundamental para compreender as informações presentes no texto. E isso vai contribuir para o dia a dia dessas crianças. Boa noite, professora, boa noite, colegas. Então, o que mais me chamou a atenção na escola foi que uma criança estava doente e a professora ligava que só para a mãe e não conseguia falar com a mãe. Ela já chegou doente na escola. Então, o que chamou a atenção foi a empatia dos colegas com ela, que eles iam lá, se preocupavam com ela, via se ela estava com febre, se ela estava chorando, ajudava ela na tarefinha. E também os professores, eles se organizam muito bem com o tempo. É uma hora cada professor. E eles primeiro passam o conteúdo, vão explicando, depois fazem essa atividade, vai ajudar os alunos. E o que me chamou a atenção também foi a sala dos professores. Que a sala dos professores tem todo o conforto lá. Tipo, tem poltrona, tem mesa, tem cafezinho, tem muitas coisas lá para eles se sentir confortável. Televisão, para eles ficarem na hora do expediente dele assistindo uma televisão, jornal, alguma coisa assim. Então, eu vou passar para o texto reflexivo, elaborado pelo grupo. Tema: desafio enfrentado pela falta de formação dos profissionais, educadores para alunos com necessidades especiais. A falta de professor especializado é mediador para crianças com necessidades especiais. A inclusão dessas crianças na rede regular de ensino ainda é um grande desafio em muitos sistemas educacionais. Se tem vivido muito desafio referente à inclusão de crianças com necessidades especiais na educação. A falta de empatia entre os envolvidos tem gerado preconceitos até de forma violenta a essas crianças. Outro desafio encontrado foi a falta de especialização curricular dos professores. Seus métodos, técnicas e recursos para atender às necessidades de cada criança tido como especial, promovendo um acesso adequado com um ambiente inclusivo e acolhedor. Essa atividade foi importante para refletirmos como futuros psicopedagogas e nos questionarmos qual é o nosso papel diante das adversidades encontradas, de que maneira iremos atuar para melhorar a situação, problemas encontrados, uma vez que ainda há muitos desafios a serem superados, pois a sociedade, no modo geral, está desesperada para lidar com tal situação. Então, hoje em dia, não é só dificuldade dos profissionais, também existe a dificuldade familiar. Como eu conheço duas pessoas da minha família que eles não aceitam muito bem que os filhos deles têm algum tipo de transtorno. Aí eles atrasam as crianças até no aprendizado. Eles não aceitam. E eles acham que isso é, como se diz a palavra correta, é coisa de doido, mas não é. Hoje em dia a gente não tem só dificuldade na escola, na inclusão dessas crianças,
falta de profissionalismo. Também temos a dificuldade dos pais aceitarem essas crianças. Nossa apresentação com uma frase de Paulo Freire. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com a igualdade. Muito obrigada, pessoal. Essa foi nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado.